Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, do horário que você esteja aí nos ouvindo, nos vendo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus aí esteja com você, com sua família, com aqueles que você ama. Hoje nós queremos iniciar aqui uma nova série de mensagens, né, chamada Mova-se. Nós queremos trazer aqui algumas verdades, mostrar aqui alguns conceitos, né, da parte do Senhor, algumas aplicações bíblicas dentro desse sentido de mover-se. Né? Creio que é um tempo que o Senhor está nos chamando a nos mover, né? Uma igreja que se move em direção à cruz, que se move em direção ao propósito, aos planos do Senhor, que se move em direção ao próximo, né? Ao necessitado, a abraçar, né? Todos aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso derredor. Uma igreja que de fato se move, né, nessa longa estrada aí da nossa caminhada cristã. É uma igreja que se move, se movimenta, né, diante de alguns fundamentos, de algumas colunas que nós queremos colocar. Tá? Então, nós vamos dar início aí a uma série de 4 mensagens que está debaixo desse tema Mova-se. Ok? Bom, para darmos início aqui a essa série de mensagens, vamos começar aqui talvez com um tema que seja já muito batido, um tema já que muitos o conhecem, né? Muitos aí já o praticam, né? Glória a Deus por isso. Mas nós queremos aqui começar a montar alguns fundamentos, né? Com esse primeiro episódio, com essa primeira sessão, falando um pouquinho sobre mover-se na oração. Né? Eu quero mostrar aqui alguns aspectos, né, dentro dessa questão de uma igreja que se move em oração. Todos nós sabemos o nosso compromisso, da importância, do poder, né, extraordinário da oração, mas eu quero mostrar aqui alguns movimentos, né, que nós, como povo de Deus, como igreja, como servos do Senhor, nós podemos fazer, né, nos movendo na oração, né, nos movendo dentro dessa coisa linda, né, maravilhosa chamada aí oração. Tá? O texto de 2 Reis, capítulo 19, verso 15, é o início do verso 15, na verdade, ele diz o seguinte, né? Então Ezequias, né, o rei Ezequias aqui, ok, fez esta oração na presença do Senhor. Eu quero te convidar a pensar um pouquinho aqui sobre essa questão de mover-se na oração, e depois nós já vamos aplicar ali um pouquinho dentro desse texto de 2 Reis 19. Se eu te perguntasse, né, se alguém te perguntasse, ou se nós fizéssemos uma enquete, né, com a seguinte questão aqui primeiramente. Deus pode fazer qualquer coisa? Eu acredito que a maior parte dos cristãos, né, se não a sua totalidade, daria um instantâneo sim. Né? Deus pode fazer qualquer coisa? A gente quase que instantaneamente, né, diria que sim, claro que Deus pode fazer qualquer coisa. Né? A Bíblia revela que Deus é o Deus Todo-Poderoso, a palavra de Deus revela, fala sobre a onipotência de Deus. Nós vemos Deus se movendo tanto na primeira aliança quanto no Novo Testamento de uma maneira extraordinária, fazendo coisas humanamente impossíveis, né, salvando, protegendo, curando, libertando, fazendo proezas no meio do seu povo. Então a nossa resposta a essa questão é quase que instantânea. Sim. Deus pode fazer qualquer coisa? Sim, claro. Agora, se a gente acrescentar algo, né, nessa questão, se nós nos incluirmos nessa questão, e talvez eu perguntasse, né, Deus pode fazer qualquer coisa por mim? Talvez, né, a nossa resposta não seja tão instantânea assim. Né? Onde eu quero chegar? Quando a gente se inclui na questão, né, quando a dor é nossa, quando nós é que estamos no processo, quando nós é que estamos diante da impossibilidade, ou quando nós estamos esperando algo de Deus, quando é nós, somos nós, né? Parece que a gente titubeia um pouco na resposta à pergunta. Deus pode fazer qualquer coisa? Ora, sim. Mas Deus pode fazer qualquer coisa por mim? Não, que veja bem, que o meu problema é assim, ele é muito complexo, muito difícil, né? Então, eu quero que você perceba que muitas vezes, quando a gente quando trata da nossa impossibilidade, né? Quando se trata de nós, parece que a gente titubeia, né? Em relação
a essa questão. Eu costumo dizer que quem ora não depende da sorte. Diante das circunstâncias, das situações da vida, muitas vezes a gente deixa de lado a oração e a gente vai deixando as circunstâncias, situações se resolverem por si mesmas. Então isso a gente fica refém do processo aleatório. É como jogar uma moeda e ela pode dar cara ou coroa. É como a gente deixar a situação e ela pode se resolver ou não, pode dar certo ou não. A gente fica à mercê da sorte. E quem ora, quem está colocando a situação diante de Deus, quem está colocando a sua vida diante de Deus, quem está apresentando, as suas necessidades, aquilo que te cerca diante de Deus, não está dependendo da sorte, está dependendo do Senhor, que aliás, talvez a maior demonstração de dependência e confiança em Deus é a nossa oração. Quando nós oramos e entregamos em oração muitas coisas diante do Senhor, a gente está demonstrando dependência, demonstrando confiança, em Deus. E isso é muito importante. A gente olha, por exemplo, o texto de 2 Crônicas 16, o verso 9, um texto aí que inspira ainda, muitas canções, muitas letras de canções. Lá a palavra do Senhor diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Então perceba que há, da parte de Deus, uma procura por pessoas que estão apegadas a Ele, por pessoas que dependem dEle, por pessoas cujo coração é totalmente dEle. Ou seja, pessoas que se movem na oração, que trazem essa demonstração de confiança, de dependência da parte do Senhor. E é interessante que também há no coração de Deus o intuito, a vontade, o desejo de mostrar-se forte. Ou seja, Deus quer demonstrar o seu poder. Deus quer demonstrar a sua glória na vida dos seus filhos. E Ele vai fazer isso por meio da oração. Quando a igreja se move em oração, Deus traz a demonstração do seu poder na vida dos seus. Deus traz a demonstração do seu poder na terra, mudando realidades aí. Bom, quando a gente pensa um pouquinho sobre o rei Ezequias, o texto que nós lemos fala que ele então orou na presença do Senhor, fez esta oração na presença do Senhor. Só para que você entenda, nós estamos ali numa situação, o rei Ezequias está numa situação ali histórica onde o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele enviou uma carta até o rei Ezequias, falando para ele se render, para ele não confiar no Deus que ele confia, porque os exércitos da Síria tomariam ali a Jerusalém, e, enfim, Ezequias, ele está pedindo a rendição de Ezequias. E de fato, se a gente olhar para a história, o Império Assírio, ele está em ascensão, essa nação está conquistando muitos territórios, e de fato, se não há uma intervenção ali da parte do próprio Deus, provavelmente o curso da história seria outro. Provavelmente ali Senaqueribe teria conquistado realmente Jerusalém. E o texto que nós lemos ali toca justamente nessa questão. Quando Ezequias recebe essa carta do mensageiro, essa carta afrontadora, ele então estende essa carta diante do Senhor e ele ora ao Senhor, falando da realidade, falando que realmente eles provavelmente perderiam essa guerra, mostrando o confronto ali que Senaqueribe estava trazendo naquela carta, mostrando ali as coisas que ele tinha dito. E então, o rei Ezequias, ao mover-se na oração, Deus vai trazer uma demonstração de poder do Senhor. Deus vai intervir nessa situação. Deus, pela boca do profeta Isaías, vai dizer a Ezequias para ele não ter medo, eles não estão afrontando a Ezequias, ou Senaqueribe não estava afrontando ao povo de Judá ali, ao povo de Israel, mas estava afrontando ao próprio Deus. Essas são as palavras de Isaías. E que ali naquela cidade, nenhuma flecha entraria. Nos dias de hoje, nenhuma bala entraria ali nos muros, ultrapassaria os muros daquela cidade. Se você continuar vendo o desdobramento da história, você vai perceber que naquela mesma noite, 185 mil militares, 185 mil homens assírios foram mortos quando o anjo do Senhor passou por aquele lugar ali e dizimou ali 185 mil assírios. Os que restaram vivos ali ficaram
né, espantados com tudo que tinha acontecido e fugiram e, enfim, o Senhor deu vitória ali ao povo de Ezequias, né, ao povo de Israel mais uma vez, né, livrou esse povo, mas tudo isso por causa da ousadia desse rei, né, em mover-se na oração. Ele poderia ter ido fazer as contas militares dele, ver como é que dá para enfrentar, como é que não dá, mas não. Ele resolveu mover-se em oração. É interessante que no capítulo seguinte de 2 Reis, o capítulo 20, de número 20, né, traz de novo uma outra situação a respeito do rei Ezequias. Diz que ele adoeceu e essa doença resultaria em morte. Né? E o profeta Isaías vai avisá-lo disso, de que, olha, põe em ordem a tua casa, Ezequias, porque os seus dias aqui na terra dos viventes cessou, né, o Senhor vai te recolher. E o verso 2, segundo Reis 20, traz essa afirmação aqui, né? Diz que quando Ezequias ouviu isso, né, da boca de Isaías, que era o próprio Deus falando por ele, diz que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Note que o rei Ezequias vai mais uma vez mover-se na oração. Bom, diz que não dá nem tempo do profeta Isaías ir embora, né? Deus fala com Isaías de novo, ele tem que voltar, e ali o Senhor diz que acrescentaria, né, mais 15 anos na vida do rei Ezequias, de que curaria ele, de que ele não era o fim dele, né? O verso 5 fala, né, ali, do próprio Deus falando com o rei, né, com o rei Ezequias, olha, eu ouvi sua oração, eu vi as suas lágrimas. Então Ezequias ele vai se mover na oração e mais uma vez ele vai ter uma demonstração do poder de Deus. É interessante a gente perceber que a oração ela muda realidades externas e internas. Nas duas situações do rei Ezequias, tanto na situação contra a Senaqueribe, rei da Síria, quanto nessa questão da sua doença, talvez Ezequias foi tomado pelo medo, né, pela preocupação, pela ansiedade. Então a oração ela não só mudou a circunstância exterior, ela não só trouxe vitória sobre os inimigos, ela não só trouxe cura, mas a oração também ela tem esse poder de mudar a realidade interna da gente. Isso é extraordinário na questão da oração também. Muitas vezes a gente está cheio de medo. Então nós oramos e o Senhor, o próprio Espírito do Senhor nos enche de coragem. Muitas vezes a gente está preocupado, está ansioso, e quando a gente coloca essa oração diante do Senhor, a gente vê ali o Senhor nos trazendo ali um refrigério, um consolo, né, uma calma, tirando, né, lançando fora essa questão da ansiedade, da preocupação, sabendo que no Senhor é que nós estamos seguros. Então a oração ela muda não só essa realidade externa, ela tem esse poder, né, de mudar as circunstâncias, mas ela também tem essa capacidade extraordinária, né, o Espírito de Deus que habita em nós, ele muda a realidade interna quando nós partimos para a oração. Né, as questões dos nossos sentimentos, né, de medo, ira, ansiedade, amargura, quando a gente vai para um tempo de oração, né, quando a gente se move em oração, a oração ela também muda essa realidade interna dentro de mim. Muitas vezes as minhas dúvidas, as dificuldades que eu tenho dentro de mim, né, dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, as situações que para mim não fazem sentido. Quando a gente leva isso em oração diante do Senhor, ela também muda essas realidades internas. A gente passa a compreender coisas que a gente não compreendia, a gente passa talvez a entender coisas que a gente não entendia, a gente não conseguia, né, absorver talvez tudo isso. Então a oração ela tem essa capacidade extraordinária. Né? Bom, quando a gente olha tanto na Primeira Aliança quanto no Novo Testamento, né, a gente vê muitas situações, tá? Existem, eu diria que centenas de situações aí sobre oração. Claro que nós vamos falar só sobre algumas, mas não poderia deixar de fora aqui a oração de Jabez, né, ou Jabez, como você quiser, tá? Em 1 Crônicas 4:10, diz que ele orou ao Deus de Israel. E a oração dele foi, né? Como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. Olha só, esse homem resolveu se mover na oração e algo extraordinário aconteceu, né? Deus atendeu a seu pedido. Perceba também Jeremias 33:3, ó, o profeta dizendo, né? Clama a mim, ou seja, mova-se na oração, né? Ore, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Então perceba de novo a Bíblia dando essa direção, né, esse apontamento, apontando nessa direção de mover-se na oração.
né? Deus não só responde, mas anuncia coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que nós ainda não sabemos, né? Deus vai se mover por meio da oração. Quando nós nos movermos em oração, Deus move sua mão, né, também em direção a nós. A gente continua aí olhando para os textos da Nova Aliança, né? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou seja, não parem de orar. Né? Romanos 12,12 fala aí, olha, alegrai-vos na esperança, né? Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Ou seja, diante da oração vão aparecer obstáculos, por isso a questão da perseverança, da permanência, permaneçam em oração. Mesmo diante das aflições, mesmo diante das situações, perseverem, né, em oração. Lucas 18, alguns cabeçalhos de Bíblia trazem, né, como a parábola do juiz iníquo. Eu tenho chamado essa parábola de parábola da viúva persistente. Eu acho que é mais sobre a persistência da viúva do que sobre a iniquidade do juiz, essa parábola, né? E Jesus, ao contar ela, ele inicia aí o verso 1 dizendo o seguinte, né? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então tinha um objetivo essa parábola, sempre orar. Jesus vai falar sobre aquela viúva que vivia importunando, né? Aquele juiz iníquo, e de tanto perseverar ali diante daquele homem. Aquele homem falou assim, bom, eu vou resolver o caso dessa mulher para ela parar de me incomodar. Né? Então fala da perseverança dessa viúva, perseverança dessa mulher aí em estar ali pedindo que esse juiz julgasse a causa dela. Né? E a parábola Jesus termina dizendo assim, olha, eu digo também que o Senhor, o justo juiz, né? O juiz de toda a terra, ele também fará justiça aos seus, quando eles clamarem, né? E fará essa justiça rápido. Então, mais uma vez, aí, um movimento de oração, trazendo demonstração de poder da parte de Deus. Tiago, capítulo 5, diz o seguinte, os grifos, o sublinhado que você acompanha na tela, e obviamente isso é meu, tá? Isso não está na Bíblia, né? Eu que grifei para dar um destaque aí dentro dessa questão de mover-se na oração. Tá? Então está escrito o seguinte, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Mova-se na oração. Está alguém alegre? Então cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame então os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Uma igreja que se move pela oração. Tá? Para quê? Para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. E Tiago vai continuar defendendo essa questão de mover-se na oração. Note que o texto é rodeado disso daí, citando Elias, né, citando alguém lá da primeira aliança. Ele fala assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Perceba que toda demonstração de poder de Deus, né? Aqui Tiago está se referindo, obviamente, àquele contexto lá em Elias, né, diante do rei Acabe, que ficaria a terra ficaria seca ali durante esses 3 anos e meio, né? Mas é interessante, Tiago está colocando aqui, olha, todo o movimento que Deus faz na terra, tudo aquilo que Deus está para fazer na vida dos seus, na vida da nação, na vida da igreja. Ele começa e termina, os starts são dados, né? A chave é virada por meio de um movimento de oração. Isso é muito claro. Né? Apesar de Elias estar sujeito aos meus sentimentos, antes de Deus trazer seca de 3 anos e meio sobre a terra de Israel, Elias orou. Ele moveu-se na oração, houve um movimento de oração. Então veio seca. E para Deus abrir os céus de novo, né, aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias sabia que aquele era o sinal de que uma abundante chuva estava vindo, porque ele estava em oração. O movimento da oração, em prol agora da chuva, né, mudaria a situação de toda aquela terra. Mudaria a situação de toda aquela nação.
Então perceba-se a importância de que a gente esteja se movendo por meio da oração. A demonstração de poder de Deus. Deus está interessado, Deus tem esse enorme desejo no coração de demonstrar o seu poder, de se levantar, de mudar situações, mudar realidades internas e externas na nossa vida, na vida da igreja, né? Realmente trazer um tempo chamado novo realmente no nosso meio. Mas tudo isso começa pelo movimento de oração, é a gente mover-se na oração. Há uma estrada longa, talvez, há um caminho que Deus vai abrindo em meio ao deserto. Mas para a gente andar, nós precisamos nos mover em oração. Há uma situação ainda do próprio Jesus aqui, né? Lembre-se, quando Jesus chega diante daquela figueira, ele não acha ali os frutos, então ele amaldiçoa aquela figueira para ela nunca mais dar fruto. Então Marcos 11:20 diz o seguinte, ó, na manhã seguinte a esse fato, a esse acontecimento, né, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, veja, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos discípulos, Jesus aqui vai ensinar sobre esse movimento chamado oração, sobre mover-se na oração. Olha só o que Jesus diz. Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então, essa autoridade que Jesus passa aos discípulos, que Jesus dá à igreja, de mover, de mudar realidades, de transformar situações, seja ela em qualquer área da nossa vida ou qualquer esfera no mundo em que vivemos. Tudo começa pelo movimento de oração. Não há como a igreja mover-se em qualquer direção que seja, se ela não estiver esse combustível chamado oração. A oração dá combustível a tudo aquilo que somos, que cremos e da maneira como nós nos movemos. Então, essa importância de mover-se na oração. Isso é uma primeira coluna, né, que nós queremos erguer aqui dentro desse tema, tá, de mova-se. Né, queremos pedir aqui que o Senhor nos dê graça, o Senhor continue aqui nos inspirando realmente a nos mover em oração. Né, mesmo num tempo em que talvez as pessoas estão desanimadas, estão cabisbaixas, estão tristes, né, muitos sem entender muito bem o que está acontecendo. Nós precisamos manter o nosso foco no autor e consumador da nossa fé e continuar nos movendo em oração. Eu quero aqui te encorajar, né, a partir dessas verdades que nós vimos aí, a de fato mover-se na oração. Ore pela sua casa, ore por aqueles que você ama, ore pelos seus projetos pessoais, ore pela nossa igreja, ore pelo seu ministério, né, e veja realidades sendo mudadas. Né? Eu quero que você experimente da parte do Senhor esse poder extraordinário da oração. Eu quero que você atinja os seus alvos, sabendo que você atingiu. Né? Deus te levou até lá, porque você se moveu por meio da oração. Foi a oração, né, a tua oração, a tua intercessão, esse movimento que você fez em prol desse sonho realizado. Né, e Deus, o Senhor, concedeu, o Senhor demonstrou o seu poder, né, por meio da oração. Tá? Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, e vamos lá, né, vamos praticar tudo isso que a gente tem visto, vamos para o nosso cantinho e vamos nos mover em oração. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, fica na graça, na paz. E lembre-se, mova-se na oração aí, veja a realidade sendo transformadas, tá? Beijo no coração e até mais.